tem uma premissa aqui que eu escuto muito do meu sócio, assim, e todos os casos que a gente avalia acaba se enquadrando isso que ele traz, que ele diz o seguinte: dentro de algo bom existe algo ruim, de mesmo tamanho e mesma intensidade. Dentro de algo ruim existe algo bom, de mesmo tamanho e mesma intensidade. Obviamente, se livrar desses condicionamentos tem uma parte boníssima. Tem uma parte muito boa, que é você conseguir viver o máximo da plenitude, da abundância. Qual que é a parte ruim de se livrar dos condicionamentos? Eu acho que não existe parte ruim de se libertar daquilo que te aprisiona. Se você olhar isso da perspectiva da mente, lembra sempre que para a essência surgir em você, O pensamento tem que morrer. você tem que renunciar a si mesmo. Então, o que acontece? Você não pode servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você odiará um e amará o outro. Então, se você ama o seu pequeno eu, seu falso eu, você vai ter que renunciar a ele. E essa renúncia é uma coisa que ela não é uma coisa que o falso eu vai fazer, entendeu? E essa questão que teu sócio fala, ela faz muito sentido, porque no fundo o que ele está dizendo é: nada é bom ou ruim, é o pensamento que o faz assim. Não existem problemas na vida. As pessoas às vezes ficam chateadas quando eu digo que não existem problemas. O que é um problema? Problema é uma coisa que a mente cria e que ela não quer fazer nada em relação a isso. E não existem problemas fora da mente. Existem situações com as quais a gente tem que lidar ou não. Então, quando você tem uma situação, por exemplo, estou quebrado, isso é um problema? Não, isso é uma situação com a qual você tem que lidar. Agora, isso pode ser um problema se você, eu não deveria estar assim, não sei o quê. E aí você perde o lado bom que existe dentro disso. Por quê? Porque qual é o lado bom de você estar quebrado? Você poderá ter a oportunidade de aprender coisas novas. Ou não? A oportunidade e a coisa mais importante que você pode aprender é que você não está quebrado. Você só não tem dinheiro. Porque existe uma coisa assim... Eu acho que eu saquei. Porque o estar quebrado não é algo ruim. Depende da percepção. Você só não tem dinheiro. Sim, é uma situação. É ruim porque você acha que você deveria ter dinheiro. Tá, entendi. Passa a ser ruim por causa dessa... E aí vem essa coisa. Tá, existe entendi. a nossa vida e existe a nossa condição de vida. E só pegando um gancho, quando a gente tem essa percepção que a gente deveria ter o dinheiro, é que cria-se essa insatisfação. E a insatisfação, ela se torna um freio para você chegar onde você quer chegar. Porque se você fosse uma pessoa que dissesse assim, cara, eu não tenho dinheiro, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? O que eu posso fazer? Aí você começa a agir e em 2 tapas você tá fora dessa situação. Agora, o que a mente vai dizer? Porque não sei o que, é difícil, meu Deus do céu, como eu vou sair disso? E o que o fulano vai pensar? O que isso? E agora, entendeu? Agora, eu posso chegar no Vinícius e dizer, Vinícius, eu te devo 5 mil reais. Eu não tenho como te pagar. O que nós podemos fazer efetivamente? Cara, eu analisei todas as circunstâncias, eu não tenho como te pagar. O que eu e você podemos fazer? Resolver a situação. Alguma coisa você ia ficar chateado. Eu ia dizer, não adianta você ficar chateado. Você está vendo que eu estou aqui querendo resolver o problema. E aí, é muito difícil que você não resolvesse essa questão. Mas o que a mente faz? A mente faz o seguinte, meu Deus, já faz 3 dias que eu tinha que ter pago o Vinícius. E agora eu vou ter que ir no mercado. E o que vai acontecer se eu encontrar com ele na rua? E, meu Deus, o que ele deve estar pensando comigo?
E você se tortura e você não faz nada. Não existe praticidade na mente. A mente é uma tortura. Então, a objetividade, ela nasce para um campo além da mente. Quando você diz, ok, eu tenho essa situação e eu tenho que resolver essa situação. E você separa a situação de você. Você não é a situação. Você não tem dinheiro, mas você não é uma pessoa quebrada. Entendeu? E agora que você está distanciado disso, você pode lidar com isso. Não há vergonha de eu te dever 5 mil. Não há vergonha, porque isso não afeta a minha noção de eu. E eu tô aqui conversando contigo, tô enfrentando a situação. Gravamos até um podcast junto com você me devendo, né? Olha aí. E não tenho como te pagar. Vou ter que vender uns machados desses. Mas é basicamente isso. Então, E por que ela existe se ela é uma tortura? A mente? É. A mente é essa questão assim, ó. A mente, ela é uma ferramenta a serviço de quem? De nós. Quem somos nós? Nosso eu verdadeiro, a consciência. Então, quando você vive num estado de consciência, e aí você pode usar a mente para pensar nas ações do dia a dia. Mas o que acontece? A mente, a ferramenta, tomou conta de você. Então... Inverteram-se os papéis. E isso é o falso eu, é a identificação com a mente. Eu descobri isso numa fase, eu estava fazendo um projeto de mestrado na área da psicologia da cognição e filosofia da mente, e aí eu me deparei com 2 filósofos chilenos, eram cientistas, biólogos, e eles faziam estudo de linguagem. E num livro deles, uma teoria chamada Teoria da Cognição de Santiago, eles escreveram o seguinte, que a mesma habilidade, a mesma capacidade que o ser humano usa para criar ferramentas como a bigorna e essas coisas, o ser humano usa para criar um eu, a parte de quem nós somos. Do eu verdadeiro. Aí eu disse, peraí, criar um eu a parte de quem nós somos, então nós não somos essa criação. Então existe 2 em nós. E tu pode ver que a mente, ela sempre fala, muitos falam, a mente se volta contra nós. Mas tu é burro mesmo. Né? Mas tu sempre faz isso. Entendeu? A mente, mas ela está falando com quem, na verdade? Entendeu? Com esse eu criado. A mente, ela tem ela é disfuncional, essa que é a questão. A disfunção não é a mente, mas a disfunção é quando você busca a sua noção de eu no conteúdo condicionado da mente. Entendi. Quando você acha, e aí você perde o controle. A mente é mais ou menos como se você fosse possuído por algum espírito sem saber que você foi possuído, e hoje você vive como se você fosse esse espírito. E achasse que é você que está no comando. Exato. E aí vem essa frase dos gregos lá, eles dizem o seguinte, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Aí eu sempre me pensava assim, mas por que esses caras falam isso se isso é bobagem? Entendeu? Eu dizia assim, eu não tenho a chave do universo, eu não tenho o segredo dos deuses, eu não me conheço. Como é que é essa história? Entendeu? Agora, quando você conhece quem você é, para além da ideia que você tem sobre si, aí você se conecta ao todo, à essência. E aí sim, aí você tem o segredo dos deuses e você tem a chave do universo, porque é tudo a mesma coisa.